Eu quero fazer uma breve reflexão de um texto bem conhecido, um texto que vem certamente ao encontro das nossas mais profundas necessidades. Por favor, acompanhe a leitura. Você que trouxe e está com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, abra no Evangelho de João, João capítulo 14, nós vamos ler somente o versículo 27. João 14, 27. Para não ficar sem título, o título da reflexão bíblica: um presente que o mundo não pode dar. Um presente que o mundo não pode dar. Diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção. Fala conosco, trata, Senhor, das necessidades da nossa alma, a fim de podermos caminhar com Cristo de maneira agradável a Ti, a fim de podermos fazer aquilo que é da Tua vontade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda oposição espiritual caia por terra, que somente o Senhor seja louvado, que somente o Senhor seja glorificado, através da pregação da Tua Palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vivemos tempos tormentosos, atribulados. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia Sagrada. Certamente nós poderíamos aqui trazer uma série de experiências e circunstâncias difíceis, adversas. Certamente todos nós, como seres humanos, passamos por crises, por problemas, por conflitos, dificuldades. Não é fácil muitas vezes a vida que levamos aqui na terra. Certamente temos também muito que comemorar com respeito a experiências tão alegres, felicidade, tantas coisas boas que o bom Deus nos concede graciosamente. Mas há algo que talvez seja da maior importância, extremamente relevante e oportuno para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu quero falar a respeito de um assunto dos mais preciosos para a vida humana. Eu quero falar a respeito da paz. E é claro que o texto que eu acabei de ler é um texto bem conhecido para muitas pessoas, sobretudo aqueles que amam a palavra de Deus e têm o costume, o hábito de fazer a leitura diariamente. Certamente você que é filho, filha de Deus, você que ama o Senhor, já pôde se debruçar nesse texto que nós lemos, que fala sobre a paz de Cristo. E é claro que esse título que foi dado aqui a essa reflexão, um presente que o mundo não pode dar, esse presente que faço menção, é exatamente esta paz. Não uma paz qualquer, mas a verdadeira paz. E esse texto ele elucida para todos nós por que existe essa verdadeira paz. E qual é a verdadeira paz? E se existe uma verdadeira paz, existe então uma falsa paz? Cristo Jesus, nosso Senhor, quando proferiu estas palavras registradas no texto sagrado, no Evangelho de João, capítulo 14, ele estava na sua última semana que antecedia a sua caminhada até a cruz e, portanto, até o seu sacrifício voluntário, o seu sacrifício substitutivo. Jesus voluntariamente
se entregaria e morreria no lugar daqueles que viriam a crer em seu poderoso nome. E ele não deixa os seus seguidores, os seus discípulos, desamparados. Nesse texto, depois vocês podem fazer a leitura na íntegra do capítulo 14, o Senhor Jesus, ele trata com seus discípulos, com seus seguidores, sobre aspectos de encorajamento, exortações importantes, porque pouco tempo depois o Senhor Jesus seria tirado da presença de seus seguidores naquele primeiro século. Então ele fala da palavra dele, a palavra de Jesus continuaria a confortá-los. Os seguidores de Cristo não ficariam desamparados, porque Jesus diz que ele também enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. E ele fala também, exatamente aqui no versículo que nós lemos, a respeito da paz de Deus, da paz de Cristo, da verdadeira paz. E ele diz: deixo-vos a paz. Aqueles discípulos não só teriam subtraído de sua presença a gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo, mas eles também seriam alvos do ódio, da rebeldia, da rejeição e da hostilidade do mundo, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo foi alvo desse mundo. Jesus foi morto na cruz, Jesus foi perseguido, e de maneira semelhante os seus seguidores também padeceriam a mesma sorte, alguns martirizados inclusive, como acontece até os dias de hoje. E Jesus então fala nesse texto claramente: deixo-vos a paz. Percebam que o Senhor Jesus está na iminência de ser crucificado, ele seria morto. E como é costume entre nós seres humanos, dá a impressão que ele está deixando como que o seu testamento, a sua herança. Nós aqui na sociedade, nós temos o costume de escrever ou deixar escrito um testamento, separando os bens materiais e para quem serão destinados esses bens materiais. Ora, se olhamos para a vida do Senhor Jesus, bens materiais, o que me vem à mente agora é simplesmente as vestes dele que foram repartidas por ocasião de sua crucificação. Não mais do que isso. Mas Jesus deixa algo muito mais valioso e precioso. Jesus, ele deixa como legado a sua herança. Pouco antes de sua crucificação e morte, ele deixa a sua paz. E ele diz: a minha paz vos dou. Esta paz que Jesus deixou não pode ser comprada, adquirida com dinheiro, não pode ser conquistada, ela é um presente, é uma dádiva celestial. É um presente de Deus, a paz de Cristo, a paz de Deus. E somente Jesus Cristo pode ofertá-la ao ser humano. A verdadeira paz é esta paz que o Senhor deixou aos seus seguidores, aqueles que creem no nome de Jesus. E é importante que saibamos que o Senhor Jesus, ele deixa uma paz plena, abundante. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. O Senhor nos proporciona tanto paz com Deus, como a paz em Deus. E é preciso que conheçamos a diferença desses sentidos. Quando eu digo, e a Bíblia diz, que o Senhor deixa a paz com Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, esclarece para nós que somente por meio de Cristo Jesus nós podemos ter reconciliação com Deus. Todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa. O ser humano, o homem, tem uma inclinação para o mal.
e os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa rebelião contra Deus nos separa do Senhor. E isso é uma notícia terrível, porque o ser humano foi criado, o ser humano nasce com um propósito, e este propósito é ter comunhão com Deus e glorificá-lo para todo sempre. Mas os nossos pecados nos separam de Deus, e essa condição de existência ela é terrível para todo ser humano. Por isso as pessoas buscam incansavelmente um sentimento, um propósito de vida, de existência, mas não encontram. Alguns procuram propósito de vida no trabalho. Alguns procuram este propósito na família. Alguns nos estudos. Alguns no alimento e assim por diante. Homens procuram deuses. Às vezes adoram a criação, a criatura. Mas um homem sem Cristo não consegue encontrar paz e paz verdadeira em seu coração, porque ele está morto espiritualmente, e embora ainda tenha a imagem de Deus, esta imagem foi atingida em cheio pelo pecado. Desde a queda da humanidade, com Adão lá no jardim do Éden, todos os descendentes de Adão, e nós todos somos filhos, descendentes de Adão, todos nascem pecadores e, portanto, separados de Deus. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus! Nós temos em Cristo o privilégio, a oportunidade, o direito, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com Deus Pai. Nós recebemos perdão dos nossos pecados, pecados do passado, do presente e do futuro. E tendo perdão de Deus, nós temos paz com Deus, e então nos reaproximamos, somos reconciliados com o Senhor. Aleluia. Por isso Jesus diz: a minha paz vos dou. Este é o presente mais precioso que todo ser humano pode receber. Nenhum de nós pode alcançar esta dádiva. Não podemos, nem pelos esforços pessoais, nem por nossos méritos. Não dá para adquirir comprando. Não tem jeito. Somente o Senhor Jesus pode dar a verdadeira paz. Talvez você esteja passando desses tempos de pandemia, por momentos de tempestade, de tormentos, de sofrimento e dor, seja por meio da enfermidade, seja por meio do luto. Talvez você esteja desempregado, sofrendo as consequências deste momento pandêmico. Talvez você tenha problemas os mais diversos. Jesus tem paz para o coração aflito, independente das circunstâncias. Independente do que ocorra, Jesus pode dar a verdadeira paz. Romanos 5:1 fala exatamente dessa paz com Deus, que é o Senhor Jesus, que estabelece, que nos assegura. Louvado seja Deus! Que bendito presente é esse, aquele que em Cristo tem paz com Deus. Encontra o propósito da vida, sabe a razão, o motivo pelo qual veio a existência, de onde veio e para onde vai. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus também, Ele dá a paz em Deus.
aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que se arrepende de seus pecados, que crê em Jesus, que confia em Deus, esse recebe salvação eterna, esse recebe a paz com Deus. Mas na labuta, nas dificuldades da vida, da nossa caminhada cristã, nós precisamos da paz de Deus, dessa paz que só encontramos em Cristo. Se já fomos reconciliados com o Pai Celestial, ainda precisamos desta paz no coração para enfrentarmos as lutas da vida, para enfrentarmos o sofrimento, a dor, a morte, os problemas, as vicissitudes. E o Senhor Jesus também nos assegura essa paz de Cristo, dá uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que guarda mente e coração. Essa paz que alcançamos por meio de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz também: não vou-la dou como o mundo a dá. Até aqui estou falando da verdadeira paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus. O mundo, ele oferece uma paz também, mas não a verdadeira paz. A paz que o mundo oferece é uma paz condicional. Essa paz que o mundo oferece está condicionada à ausência de problemas, à ausência de conflitos. Ora, nós sabemos que a nossa natureza nos impele, nos nossos relacionamentos, a relacionamentos conflituosos. A questão não é se passarmos por momentos de dificuldade, conflito, mas quando passarmos pelos conflitos e pelas dificuldades. Conflitos, sofrimento, dor, aflições fazem parte da vida humana nesta terra, nesta vida terrena. Então o Senhor Jesus mostra que esta paz que o mundo oferece não é a verdadeira paz, é uma paz condicional, é uma paz fugaz, efêmera, passageira, que depende da ausência de problemas, da ausência de conflitos. Muitos acreditam que têm paz porque têm uma boa família, os filhos estão bem encaminhados, porque tem um bom emprego, porque tem rendimento, porque se alimenta bem, tem saúde física. Meus irmãos, meus amigos, esta não é a verdadeira paz. Esta não é a verdadeira felicidade. A verdadeira paz somente encontramos em Cristo. Cristo é a nossa paz. Ainda que você esteja cercado por momentos de tormento, ainda que você passe por um lamaçal de dúvidas, de dor, se você está em Cristo, você desfruta desta paz. Lembro-me do apóstolo Pedro, quando presenciou, testemunhou o Senhor Jesus andando por sobre as águas, em meio àquela tempestade, todos ficaram cheios de medo. É um fantasma, não é? Jesus identificou-se. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti. Venha, Jesus disse. Pedro andou por sobre as águas enquanto olhava para o Senhor Jesus Cristo. Pedro, mesmo em meio àquela tempestade, teve paz e pôde caminhar sobre as águas. Mas em um dado momento, os ventos fortes acabaram despertando ou tirando a atenção de Pedro, tirou o foco do autor e consumador da fé, e isso fez com que ele começasse a afundar. Socorre-me, Senhor, gritou Pedro, acode-me. E o Senhor Jesus estendeu sua mão e o livrou da morte. Enquanto estivermos com o olhar fixo no autor e consumador da fé, no Senhor Jesus Cristo,
Nós temos paz mesmo em meio às tempestades da vida. Mantenha o seu olhar fixo no Senhor Jesus. Confie em Deus. Creia. Você tem um Salvador que está sempre pronto a estender forte mão para tirá-lo de todos os conflitos, dificuldades que esta vida nos apresenta. Essa paz que o mundo oferece, ela depende do material, dos sentimentos. Ela não é a verdadeira paz. A ausência de violência, a ausência de guerra, pacifismo, nada disso traz a verdadeira paz, embora seja algo desejável. A verdadeira paz só encontramos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Não fique aflito. Será que o Senhor Jesus está propondo algum tipo de negação da realidade? Certo que não. Porque nós somos seres humanos, falhos, limitados. Nós vamos ter momentos sim de tristeza. A morte é separação de um ente querido, traz tristeza, e nós não negamos a realidade do luto, da tristeza. A fome traz dor. Um filho perdido para as drogas ou para a vida de crime traz sofrimento, traz aflição, angústia. Nós não negamos a realidade, mas o verdadeiro Filho de Deus pode enfrentar a realidade, ainda que seja cruel, por meio desta comunhão que ele tem com Deus através de Jesus Cristo. E mesmo em meio às piores dificuldades da vida, e irmãos, aqui eu estou falando de algo sobrenatural, é questão de fé, é algo que excede todo o entendimento humano. Mesmo diante dos maiores problemas, o Senhor garante paz ao coração. Eu já pude testemunhar uma pessoa moribunda no leito da morte, em seu estágio final de um câncer terrível. As pessoas em torno dessa pessoa moribunda, num sofrimento, uma tristeza profunda, mas eu pude testemunhar o agir de Deus, porque aquela pessoa que estava à beira da morte de fato morreu. Ela tinha essa paz de Cristo, a paz do Senhor, e uma tamanha confiança em Deus, uma fé sobrenatural, que pôde não somente sustentá-la no leito da morte, mas também pôde capacitá-la a acalmar aqueles que a cercavam. E nós louvamos a Deus por este modo de agir, que excede qualquer possibilidade de compreensão humana. Nós não entendemos o agir de Deus muitas vezes, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus é soberano, e Ele diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se a Bíblia diz que todas as coisas contribuem e cooperam, nós temos que crer que inclusive as dificuldades, os problemas, o sofrimento, tudo isso, de alguma maneira, há um propósito de Deus em tudo isto, e de alguma maneira contribui para o nosso bem. Que Deus nos ajude a confiarmos, a crermos, a descansarmos nas promessas do Senhor. João 14 começa: não se turbe o vosso coração.
nem se atemorize. Embora tenhamos momentos sim de medo, de tristeza, a tristeza e o medo não podem nos dominar. E o que precisamos compreender desse texto, irmãos? Ora, o que eu mais quero é esta paz. Como é que alcançamos essa paz do Senhor? Nós precisamos de Cristo. Se você ainda não tomou uma decisão, a decisão mais importante na vida de qualquer ser humano, você precisa fazê-lo hoje. Você precisa se arrepender de seus pecados, abandonar tudo de errado que você faz, toda a sua rebeldia e desobediência, sua rebelião contra Deus, e convicto de seus pecados, de seus erros, de sua desobediência, se voltar para o Senhor prostrado, não só em remorso e tristeza, mas verdadeiramente arrependido, buscando em Deus uma vida nova, ou uma novidade de vida. E você crendo em Cristo Jesus, arrependido de seus erros, você há de receber uma nova vida, uma vida espiritual. E o Senhor Jesus então será o Senhor soberano no seu coração. Ele reinará sobre a sua vida. E aí você terá acesso a esse presente, a essa dádiva preciosa que é a paz do Senhor. Mas eu já sou filho de Deus, eu já me arrependi, eu creio, tenho meus vacilos, tropeços, mas eu creio, eu tenho certeza e convicção da minha segurança eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nada pode nos arrebatar da mão de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas ainda assim eu me sinto cansado, sobrecarregado, aflito, triste, angustiado, minha alma está abatida. O que devo fazer? Ore, fale com Deus, clame ao Senhor, medite em sua palavra, busque a presença do Senhor, desligue a televisão, pare de se embriagar com as más notícias deste mundo hostil, envolvido por trevas. Entregue-se ao Senhor, busque Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não rejeitará um coração contrito, um espírito abatido. Busque a Deus, confie no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor. Deus tem planos de paz para a sua vida. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos orar? O presente que o mundo não pode dar é a paz com Deus e a paz em Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, todos nós precisamos desta paz que excede todo entendimento. Senhor, mas nós temos limitações, somos imperfeitos. Às vezes acreditamos que estamos no controle de todas as circunstâncias. Às vezes acreditamos que não precisamos do Senhor de maneira inconsciente. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa nossa arrogância, nosso orgulho. Perdoa, Deus, nossa vaidade, esse desejo de autossuficiência e independência que é uma marca de todo filho de Adão. Perdoa-nos, transforma nossos corações, renova nossas mentes, a fim de que aprendamos a depender absolutamente de Ti, de confiar totalmente no Senhor, independente das circunstâncias, Pai.
em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos a Ti, Senhor, que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo, que possamos guardar Sua palavra em nossos corações, a fim de não pecarmos contra Ti, andar no Espírito para não satisfazer as paixões carnais. Capacita-nos, ó Deus. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Fala aos nossos corações, Senhor. Visita este homem, esta mulher que está ouvindo esta mensagem e que está agora junto, orando, que está chorando, que está aflito, que está triste, desesperado, talvez até pensando em dar cabo da própria vida. Ó Deus, derrama o bálsamo no coração desta pessoa. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que ela encontre esta paz em Cristo e que viva para a glória do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe.